Vamos começar então mais um episódio do Estrogênicas Podcast. Eu sou a Lau. E eu sou a Leila. E hoje a gente vai falar sobre infertilidade masculina. Que responsa! E para isso a gente chamou o Dr. Sérgio, que vai nos ajudar a desmistificar um pouquinho disso. O Sérgio, que é urologista e está recebendo uma responsabilidade enorme, que eu estou mandando todo mundo para consultar com você. Pode mandar. Obrigado pelo convite. Vamos lá, agradece, a gente agradece muito. Que é um tema que é difícil assim para a gente também, sim, né? Sim. É, então, a gente complexo, fala né? Complexo, e que a gente fala muito de infertilidade feminina, né, Lau? Então, mas a gente tem que ver o casal, né? E ter um urologista parceiro. É sempre uma coisa que eu falo muito, às vezes o paciente chega já tendo feito um espermograma, às vezes até vocês mesmos pedem, o colega, ele chega com um espermograma alterado e já chega com aquele peso nas costas gigante, né? Falou, pessoal, calma, a infertilidade é do casal, a gente sempre investiga a infertilidade conjugal, não é culpa de um nem culpa de outro, deve ser um pouquinho de alteração aqui, somada um pouquinho ali. Vamos ver, claro que às vezes tem um paciente azoosperme, um paciente sem espermatozoide nenhum, beleza, isso é um fator puramente masculino, mas sempre investigando o casal, vocês estão certinhos. mas ainda é tabu, Sérgio? É tabu. É difícil de falar? É tabu, porque às vezes o paciente chega muito chateado, ele acaba misturando um pouco de infertilidade com impotência, com falta de virilidade, e as coisas se misturam muito, né? Até um mito, o paciente ejacula, ele tem ereção normal, ele tem uma vida sexual normal, por vezes ele tem uma quantidade, uma qualidade, vários tópicos que podem se alterar no espermograma, né? Mas não tem a ver com a virilidade em si, por isso sim, ainda é tabu. Infertilidade é diferente, então, de disfunção erétil, de ejaculação erétil. precoce, são várias patologias urológicas, né? Mas são bem divergentes. Tem aquele caso de que eu vim porque a minha mulher mandou? A maioria. Homem São dureza, 90%. né? Homem é dureza, né? Isso já aconteceu, não é mentira, isso aconteceu já. Um paciente de infertilidade. Ele chegou no meu consultório, sentou, falou, você é médico de quê? Eu falei, eu sou urologista. Filho da mãe, minha mulher me falou que era médico oculista. Juro por Deus, no meu consultório. Aí, já que tô aqui, eu falei, como é que é? Não, a gente tá tentando engravidar. Juro, de verdade. Olha, gente, mas eu acho que essa estratégia é muito legal. A Lasilena, senhoras, não aprendam isso, senhoras. Não, mas é porque tem uns que é difícil demais, né? Aí o cara fala assim, não preciso investigar, eu já tenho filho. É uma outra questão. A fertilidade pode mudar ao longo da vida. Existem algumas doenças, inclusive algumas comuns, né? Talvez a gente fale mais para frente, são doenças tempo-dependentes, que quanto mais o tempo passa, maior é o prejuízo à produção de espermatozoide. Varicocele é o carro-chefe, é a clássica, né? Às vezes o cara teve um filho 20 anos atrás por uma varicocele, ou por déficit hormonal, ou por envelhecimento, uso de anabolizantes, um monte de coisa. Isso mudou realmente ao longo da vida dele. Então, tem que ser avaliado naquele momento, sim. É fundamental. Mas, Sérgio, a gente fala muito, você falou de tempo dependente, né? A gente fala muito de relógio biológico da mulher, né? Que a mulher não tem produção de óvulo nem nada. A idade afeta o homem também? Sim, afeta, menos intensamente do que a mulher. A mulher tem muito, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas aquele número meio cabalístico, 35 anos. Parece que a reserva ovariana diminui de forma mais importante a partir dos 35. O homem não tem isso, né? O homem tem alguns fatores que enfraquecem a produção de espermatozoide, a idade é um deles, o estilo de vida é outros, o déficit de testosterona, que naturalmente vai diminuindo ao longo do envelhecimento, pode piorar um pouco a produção de espermatozoide, sim. Então, espermogramas de homens mais idosos têm um discreto aumento de, talvez, malformações genéticas, dificuldade de engravidar, gestações, não tão intenso quanto na mulher, mas tem. Tem também. Então, senhores, procurem os seus urologistas, né? Nos ajudem. Aceitem aí, né? Sem ter que marcar uma consulta com o oculista. Uma fake consulta. Uma consulta fake. Então, conta pra gente, Sérgio, assim, quais são as causas mais comuns que você vê assim, no consultório de infertilidade masculina? O carro-chefe é o que a gente tem que ficar muito, muito atento, muitas coisas, né? Mas, assim, o que não pode passar despercebido, geralmente não passa, né? Varicocele. Varicocele é a principal causa de infertilidade masculina, se a gente identificar as causas isoladas, né?
mais ou menos 40% dos quadros são decorrentes de varicocele. Por que a varicocele? Só um adendo aqui, um parênteses. Nós homens temos a bolsa escrotal, o saco escrotal, numa posição extra-abdominal dos testículos, justamente para que esses testículos fiquem numa posição mais baixa, numa temperatura mais baixa que o interior da cavidade abdominal, da barriga. Então, estando nessa posição externa, eles ficam mais ou menos 1 grau e meio mais frios. A varicocele ocorre uma estase, o sangue que fica preso dentro dessas veias dilatadas, que são varizes no escroto. Eu costumo comparar para os pacientes com varizes de perna. São varizes, sim, são varizes como as varizes dos membros inferiores, das pernas. E os testículos ficam mais quentes, principalmente à esquerda, isso prejudica a produção dos espermatozoides. Então, a varicocele é uma doença tempo-dependente, a gente está falando. Então, quanto mais tempo passa, pior o prejuízo à produção dos espermatozoides. Existem muitas outras causas genéticas, causas de azoospermia verdadeira, o paciente que é infértil, vasectomias, o paciente esquece ou não fala que fez vasectomia. Uma que tem muito sido utilizada ultimamente, que é o uso de testosterona, o pessoal está usando anabolizante, O uso indiscriminado como anabolizante para fins estéticos, né? Não estamos aqui para questionar ou julgar, mas piora a espermatogênese, piora o espermograma, ponto. E às vezes irreversível, né? Algumas vezes sim. E às vezes até o próprio uso clínico de um paciente que vai no meu consultório com indicação de reposição de testosterona, a pergunta número 1 que a gente tem que fazer para ele é: tem desejo de ter filho? Se a resposta for sim, não pode usar testosterona. Mas vamos fazer um TRT, um pós-ciclo, um HCG, um clomifeno associado? Não. Urologicamente, não pode. A gente tem outras maneiras de corrigir essas testosteronas, mas sem testosterona exógena, sem injeção, sem gel. Então, causas genéticas, malformações, criptorquidia. Passou essa semana um paciente comigo, ele teve criptorquidia, que é o testículo que não desce, né? Ele foi operado de um lado aos 9 anos de idade, muito tarde, do outro lado, quase com 30 anos de idade. Passou essa semana, coincidentemente. E ele é um paciente que hoje, a esposa dele tem 35 anos, já não consegue. Então, malformações testiculares, traumas, inflamações, infecções, problemas genéticos, varicocele e uso de testosterona são os principais. Muito bem. E assim, quais exames assim, são os exames básicos que a gente tem que pedir, que você avalia, além do exame físico, história clínica, lógico, né? Que é o mais importante. Sim, perfeito. História bem colhida, exame físico bem colhido são muito importantes. Varicocele, ultrassom é fundamental, mas assim, você tem que examinar o paciente bem examinado, em pé, numa sala não muito fria, com calma. Um paciente que demanda uma atenção, né? Toda consulta demanda, claro. Um paciente que você tem que passar um pente fino. Exame físico, exame de ultrassom, Doppler da bolsa escrotal, para a gente ver os testículos, a qualidade, volume. Às vezes tem testículos atróficos que levantam a lebre para alguma doença genética. Presença de varicocele, um exame de espermograma, que é o exame do ejaculado. Tem que fazer espermograma? Tem. Não tem jeito. Tem que coletar lá na clínica diretamente? O ideal é que sim, ou coletar em casa e ir direto para o laboratório. Mas tem, é uma parte meio chata. Hoje acho que os laboratórios nem permitem mais coletar em casa. Não pode mais. Desse não precisa nem deixar. deixa. É avaliação de infertilidade. No laboratório. Sim. O paciente reclama, não tem jeito, né? Você tem um problema, o casal tem uma questão que precisa ser resolvida. A gente sempre brinca disso aqui, porque a gente é muito feminista, né? E a gente fala que os exames pra gente é sempre, assim, é muito mais custoso, muito mais chato, difícil, muito mais... E o espermograma, vamos combinar, né? Não é dos piores, né? Não é dos piores, né? Vamos combinar, ali né? Não, os pacientes reclamam, e isso eu dou uma certa razão. Fala que já chega e fala, vim colher o exame, o espermograma, e todo mundo já começa a olhar assim. Eu acho que um banheirinho ali, a estrutura, exatamente. E o jeito como as equipes, né? Eu acho que a condução é que não é, o acolhimento não é legal, né? A estrutura não é legal. Eu tenho um caso interessantíssimo do marido de uma paciente que ele chegou, assim, a primeira consulta, a gente conversando e tal, e a hora que eu falei assim, bom, gente, então, vocês têm algum exame? Ele fez assim, não vou fazer. Eu falei, mas eu só perguntei se você tem algum exame. Ele falou, não vou fazer, você vai me pedir um espermograma, eu não vou fazer. Eu falei, mas então você está dificultando muito o meu lado. Como que você não vai fazer um exame que é essencial pra gente e tal? Eu falei, se você preferir, você pode procurar um urologista primeiro, conversar e tal, mas já te adianto que ele também vai pedir. Então, você pode chegar lá com o exame já feito. Ele falou assim, não vou não, porque eu já tentei fazer. E aí, eu cheguei lá para fazer,
falei tão baixinho com a pessoa e na hora que me chamou, falou assim, João, né, o nome fictício, falou, você que vai colher espermograma, né? Pode vir aqui. Ele falou, eu olhei pro lado e falei assim, acho que o João não tá aqui não, porque eu vi um rapaz saindo ali. Eu falei, gente, errado não tá, complicado, né? É tato, né? Exatamente. A gente faz para tranquilizar né, os homens. O paciente tem que entender que ele tem que colher o exame, não tem jeito, né? Então eu falo assim, amigo, pro que não tem remédio, o remediado está. Então esse exame é fundamental. E digo mais, esse exame é um exame de uma foto de um momento. Pode ser que a gente precise repetir. Então, um casal com infertilidade já se acostuma. Você vai repetir esse espermograma daqui a um tempo, pode ser que você tenha um problema que a gente vai tratar e você vai repetir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até sua mulher engravidar. Não tem jeito. Então, com jeitinho, a gente vai cadenciando. Eles têm muita dificuldade. Perguntam muito assim, qual a validade do exame? Quanto tempo? Geralmente, então, você pode falar uns 3 meses, que é o ciclo da produção de espermatozoide, mais ou menos de eles vão me matar, eu não vou falar isso. Não que a gente sempre perde. Mas às vezes eu vou deixar você falar isso. Manda para mim que eu desenvolvo. Mas aqui me conta, o que a gente pode ver no espermograma? Né? Assim, quais são os parâmetros? Boa pergunta. O espermograma ele considera algumas coisas, né? Ele considera, por exemplo, a grosso modo, o volume do ejaculado. Então, tem pacientes que ejaculam menos, tem pacientes que ejaculam mais. Mas existe uma faixa de normalidade. Por exemplo, acima de 1,5 ml é uma faixa normal. Tem paciente que ejacula 5 ml, 6 ml. A gente considera a quantidade, que a gente chama de concentração. Quantos milhões de espermatozoides em cada 1 ml. A gente considera a motilidade, porque o espermatozoide ele não precisa apenas estar presente, ele precisa nadar de forma rápida e progressiva, até eventualmente atingir o óvulo, né? Então, a concentração, a motilidade, a vitalidade, todo espermograma tem espermatozoides mortos, espermatozoides vivos, espermatozoides parados, espermatozoides que se movem. E a gente considera algumas outras coisas, como os leucócitos, são células de defesa, né? Motilidade, concentração, vitalidade, volume, pH, morfologia. Formato dos espermatozoides. Porque eu sempre brinco com as pacientes, né? Assim, a gente tem essa questão, né, da nossa reserva, que é limitada, que a gente vai perdendo e tal. E elas ficam muito tristes. Isso é um momento de tristeza na consulta. Aí eu falo, olha, em comparação, os homens, eles são, né, uma fábrica que está ali produzindo, mas não tem controle de qualidade, não. Produz muita coisa ruim. É verdade. A maioria. Gostei dessa. A maioria, a morfologia é alterada. E isso é o nosso esperado, né? Assim, é esperado que, como produz demais, o controle de qualidade é meio burro. Gostei dessa, é verdade. É porque às vezes o paciente tem um espermograma normal, eu não estou falando que todo espermograma normal o paciente é fértil, existem outros subtópicos dentro do espermograma normal que podem prejudicar a fertilidade masculina, mas às vezes o paciente chega com um espermograma normal mesmo. E ele olhou lá e, nossa, mas só 20% dos meus espermatozoides têm um formato normal? Sim, 20% de normalidade na morfologia de Kruger está normal, está tudo bem. É assim mesmo, mas 80% não tem um formato normal? Não tem, 20% é normal. Você tem 80 milhões por ml, uma vitalidade boa, morfologia razoável, então é assim mesmo. O contrário também, né, é verdadeiro. Na hora que a gente pega aquele espermograma que fala lá, né, o laboratório fala 80% de formas normais, você fala, não tem jeito. Tá errado. Difícil. Tá errado esse difícil. exame. Porque é difícil fazer, né? É um exame, assim, que tecnicamente não é um exame fácil para o técnico que está fazendo, né? É muita gente mexendo ali, né, para poder classificar tudo. Sim, depende do técnico também. E não é normal, né? Assim, não é o esperado ter tantas formas normais. Não né? São alterações normais. E eu acho que é um exame delicado, né? A gente tem que saber. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a gente tem poucos lugares que fazem um bom espermograma, né, Sérgio? A gente tem que... Às vezes o paciente chega com um espermograma para mim e fala, meu Deus do céu. Era melhor não ter feito. Vamos repetir. Passou esse... É chato você falar para repetir logo em seguida, porque o que você tem contra esse laboratório? Não é nada, mas é um método, tudo. Questão espera uns dias e repete. Questão de análise mesmo. Sérgio, a gente fala muito de infertilidade, né? Então, infertilidade, o cara vai fazer um espermograma quando tá tentando engravidar e não consegue, né? Mas existe o espermograma ou qualquer outro exame que, como o exame pré-concepcional, isso é válido?
Talvez, sim. A gente tem os critérios de classificar o casal como infértil, né, a partir de 1 ano, dificuldades tentativas, ou 6 meses, a depender da idade da mulher. Frequentemente, esse paciente vai no consultório e fala, eu vou me casar, eu queria me preparar, o cara mais precavido, organizado. A gente pede um perfil hormonal básico, com testosterona, eixo hormonal hipotálamo, hipófise gonadal, LH, FSH, estradiol, dependendo, e um espermograma, para ter um basal. Geralmente, esse exame vem normal, dependendo do exame físico. Se tiver suspeita de varicocele, a gente pede um ultrassom também, mas pode ser realizado. Não existe um guideline urológico que sugira que todos os homens devam fazer uma avaliação pré-concepcional de rotina, como existe, por exemplo, para câncer de próstata. Sim, com 45, 50 anos, dependendo do caso, deve ser feito. Mas pode ser feito. Quando o paciente tem essa demanda, não tem porque a gente não acolher, né? Exames básicos. Eu faço uma perguntinha quando chega no consultório. Posso estar errada, né? Eu faço uma perguntinha quando o casal chega e fala assim, porque a gente vai casar e a gente queria saber se está tudo bem. Eu falei, se vier alterado, você vai deixar de casar? Eu pergunto. Mas talvez... Critique, assim, Laudislena, não critique. Criticar, não. Eu tô justificando, assim, que talvez a pessoa saber que tem alguma coisa, ela vai se programar com mais tranquilidade quando ela vai decidir engravidar, né? Então, de repente, assim, a pessoa tem uma zoospermia. Não sabia, né? Eu já tive paciente eu que já foi tive também casal assim, eu já tive casal assim também. De síndromes, diagnóstico comigo. E assim, se essa pessoa soubesse antes, poderia ter feito uma programação anterior de congelar óvulo bem cedinho, para poder utilizar de, assim, coisas que poderiam ter sido feitas. Talvez, né, assim, justifica aí, né? O exame de check-up, vamos dizer assim. Talvez justifique aí, né? Talvez. Se o paciente tem essa demanda, eu tenho, assim, uma opinião minha. Traz uma demanda que não é uma coisa, uma loucura, eu tento, na medida do possível, acolher. O cara fala, eu quero fazer uma biópsia de próstata, porque... Não, veja bem, deixa eu ver. Se você tiver indicação, eu te peço. Mas um espermograma, um exame de sangue... O Sérgio, você falou para a gente já algumas coisas aí que podem afetar, né, a fertilidade masculina. Né, você falou muito do anabolizante, que a gente está vivendo aí uma epidemia, né? Assim, a coisa está um horror, né? Tá um horror, né? E agora a gente está vendo não só os rapazes, né, que era o mais comum, a gente está vendo também nas moças, né, o uso assim indiscriminado, mas tem mais um montão de outras coisas, né? Que podem afetar, né? Cita pra gente. Muita coisa atrapalha. Poucas coisas ajudam muito, né? Mas muitas coisas atrapalham, né? Então, assim, o estilo de vida, ele reflete demais sobre a produção dos espermatozoides. Então, obesidade, sedentarismo, tabaco, cigarro, bebida alcoólica, maconha, prejudicam bastante o espermograma. Eu brinco assim com os pacientes, a saúde do nosso espermatozoide é meio que um reflexo da nossa saúde geral. Então, isso tudo com nível de evidência maior, tá? Dormir bem, se alimentar bem, prática de atividades físicas, evitar droga e cigarro, e evitar esses agentes tóxicos, né? Pesticida, trabalhos com tintas, essas coisas químicas prejudicam também. Então, a gente sabe mais ou menos o que é saudável, né? E para o espermatogênese, para a produção de espermatozoide, não é diferente. Então, esses hábitos literalmente implicam diretamente sobre a produção. É claro que a gente não pode tratar só um lado e esquecer que esse paciente pode ter, por exemplo, uma patologia, um déficit hormonal que necessite correção. Mas o estilo de vida é orientação minha para todo e qualquer paciente que chega com queixa de alteração, né, de infertilidade ou alteração. Exposição a calor também pode? Sim. É a mesma ideia da varicocele, né? Roupa muito justa, temperaturas quentes, o pessoal fala mito, trabalhar com o computador no colo, coisas que aumentem a temperatura da bolsa escrotal prejudicam a produção de espermatozoide. Mas trabalhar com o computador no colo se você tiver uma mesinha para botar, melhor. Mas se não tiver jeito, não vou falar para o paciente sair do trabalho dele. Mas, em geral, sim. Prejudica um pouco. A gente está vendo, né, uma piora, né, nos parâmetros assim, ao longo das décadas. Sim. E acho que é estilo de vida mesmo. Sem dúvida. E alimentação. Uma coisa me lembrou, eu vi recentemente um trabalho até.
trabalhando trabalho a queda da produção de espermatozoides ao longo dos anos, e a queda de testosterona é franca ao longo dos últimos 40, 50 anos. É uma queda quase linear da produção de testosterona. Isso é lifestyle, isso é alimentação, trabalhar muito, é sair daqui, ter um monte de cirurgia de noite, amanhã cedo. Então, isso repercute real. Agora, eu faço as perguntas mais picantes. Lá vem. Quando tem... Toma água e respira. Quando tem, por exemplo, eu tenho muito, né, os casais que estão tentando engravidar, né, e já... Não que já tem um tempo e tal. E pergunta assim, pode ejacular todo dia? Ou tem que ser só dia sim, dia não? Boa pergunta difícil. Assim, interessante essa pergunta. Antigamente, só fazer um comparativo aqui. Antigamente, a orientação para a coleta do espermograma era de 7 dias de abstinência. 5 a 7, mito. Isso caiu por terra. Só para o pessoal entender. Demora mais para ejacular, aumenta a quantidade, o volume, e aumenta a concentração, mas piora a motilidade e a fragmentação de DNA, que é um dado novo. Então, qual que é a orientação hoje? Até para a coleta de espermograma, vocês que orientam. É 2, 3 dias, de 2 a 5, assim, 2, 3 dias. Existem trabalhos com 12 horas de abstinência para coleta de espermograma, né? Uma coisa bem nova que também acho que é muito. Mas o que eu sugiro, até um pouco de vocês, aprendo com vocês. No período fecha, relação todo dia ou a cada 2 dias. Estou errado? Para o espermograma, todo dia, né? Ajuda o marido. Melhor fase do casamento, gente. Sabe aquele meme? Era isso que eu queria que você falasse. Ajuda o maridão aí, pô. Já tem que olhar o espermograma, coitado. Eu falo a gosto de vocês. A gosto do jeito do que vocês casal. quiserem. Intervalos menores melhoram a motilidade e melhoram, francamente, a fragmentação. Diminuem a fragmentação do DNA espermático, né? Que não Viu, tem... gente? Não precisa ficar fazendo intervalinho, né? Tipo assim... Diariamente. Hoje não. Vamos guardar para amanhã. Guardar para amanhã. Cada 2 dias, mas no período fecha tem que aproveitar. Né? Mas também assim, né? Não é porque a gente sabe, né, do sofrimento que é quando esse casal está tentando. Então também não é uma obrigação. Perfeito, concordo. Né? Porque senão vira uma pressão, tem que transar essa todo dia, obrigatoriedade é danosa para os dois. Não, porque senão até essa obrigação, frequentemente eu atendo paciente e falo, eu tô com disfunção erétil. Minha ereção tá ruim. Aí você vai investigar, a esposa tá querendo casar, tá querendo engravidar, e vai chegando no período fértil, o cara já começa a viver aquele pesadelo de ter que chegar hoje à noite, ter que ter, o que chega trava, né? Então, o que for, normal. Mas, assim, frequência diária ou cada 2 dias, urologicamente tá bom. Beleza. E, assim, com relação aos tratamentos, né? Hoje a gente avançou muito, né? É possível, assim, reverter os principais problemas com tratamentos? Sim. Reverter é uma palavra forte, mas é possível melhorar muita coisa, muitos tópicos. Exemplo, varicocele. A depender do caso, tem que operar. Ponto. Eu quero falar sobre isso. A depender do fator genético, por exemplo, se for muito grave, a nossa sugestão é consulte um geneticista. Mas no seu caso, você não deve engravidar sua esposa. Você não vai conseguir, segundo que tem tal doença genética. Então, é uma gama de possibilidades muito extensa, muito ampla. Mas a maioria dos casos tem uma melhora considerável. A gente tem resolução. Nem que a resolução seja, faz uma ICSI, esse é um casal para ICSI, ponto. É um material genético que necessite de melhorias e biópsia pré-implantacional e que ICSI, beleza. Mas damos jeito na maioria das vezes. A varicocele, você falou, na maioria dos casos, é necessário operar, né? Hoje a gente tem visto que os casais estão procurando e tentando engravidar mais tarde, né? E aí, a gente opera a qualquer custo a varicocele, mesmo que você já tenha uma mulher com 38, 39 anos, você acha que é válido essa cirurgia? Você só vai no só na picante sou eu. Nossa, não acho que a varicocele tem indicação cirúrgica a qualquer custo. Em geral, ela prejudica a produção do espermatozoide. Quais são as indicações, vamos dizer, urológicas clássicas de cirurgia de varicocele? Uma atrofia testicular maior que 20%, então o testículo esquerdo, geralmente, o lado mais acometido. Dor, se a gente tem dor, o tratamento cirúrgico. Ou infertilidade, né? Que tipo de infertilidade? Depende. Estava até revendo, não sei se foi um podcast ou lendo sobre varicocele. Se o paciente tem um fator genético,
ele, por exemplo, é azospérmico ou oligospermico grave, tem varicocele, pouco provável que essa varicocele seja suficiente para justificar uma alteração tão intensa. Moral da história, não, esse paciente, a princípio, não se pensa em operar varicocele sem o estudo genético dele. Se ele tiver uma microdeleção de AZF ruim, a varicocele dele tem 1% de culpa e 99% de um problema genético. Então, não, nem toda varicocele tem indicação cirúrgica. Pelo contrário, uma boa parte das varicoceles não causa mal nenhum. Nem toda varicocele causa infertilidade. Dos pacientes com infertilidade masculina, a maior causa é varicocele. Mas nem todo paciente que tem varicocele é infértil. Então, Pode não, acontecer. tem que analisar certinho. Pode acontecer de operar e piorar? Pode. 70% das vezes melhora, 30% das vezes não melhora ou piora. Varicocele é uma cirurgia delicada. É uma cirurgia que eu gosto de fazer, mas é uma cirurgia microcirúrgica para ser operada com lupa, com microscópio, com calma, principalmente. Então, tem que ter critério para indicar. Pode ter. A gente não costuma ter, mas pode ter uma lesão de artéria testicular, por exemplo, que vai atrofiar mais o testículo. Pode ter, o que é bem, bem difícil, mas uma lesão, alguma coisa no ducto deferente, que vai atrofiar esse ducto deferente onde passa, o canalzinho que passa o espermatozoide, e o tiro sai pela culatra, vamos dizer assim. É tudo incomum, a tendência é de melhora. 70% das vezes melhora, 30% das vezes não melhora. Aproveitando que a gente está falando de cirurgia, e os homens, assim, homem é complexo, né? É difícil. Como que é a coleta cirúrgica de espermatozoide? Porque eles têm, assim, verdadeiro pânico na hora que fala que vai ter que fazer uma biópsia, né? Depende da patologia. Um caso bem simples, né? Tem algumas maneiras, a grosso modo, para o pessoal entender. Tem casal que a gente falou, no seu caso, a gente vai precisar coletar espermatozoide direto da fonte. Exemplo, a gente tem um testículo, em volta do testículo tem um epidídimo. O caso mais simples de todos, paciente vasectomizado. Paciente que não quis reverter ou não tem um critério tão bom para reversão da vasectomia, a gente vai puncionar essa estrutura vizinha ao testículo, que é o epidídimo, que teoricamente está lotado de espermatozoide. Então a gente, como urologista, punciona, se chama pesa, né? Funciona esses espermatozoides e entrega para vocês. Funciona com agulha. Com uma agulha. Isso que eu ia falar, senhores. Pega uma agulhinha. Simples demais. Anestesia local, geral. Sedaçãozinha ou local. Vai depender do quão casca grossa é o cidadão. Dependendo, local dá para tolerar, a sedação é meio mais confortável, né? Funciona, pega os espermatozoides e entrega para a obstetra para ela fazer a fertilização. Isso é necessário. Vai ser a depender do método que vocês definirem. Daí, para os mais invasivos, a gente pode, por exemplo, precisar fazer uma pequena incisão, abrir o testículo e pegar espermatozoide direto dentro do testículo, com ou sem o uso de microscópio, que são as teses, as microteses, ou as punções de testículo que a gente hoje usa menos. Mas, basicamente, aí, na fonte, a depender do caso. Dependendo do caso, não vale a pena nem buscar lá, porque dependendo do quadro a aso é tão grave, a ausência total de espermatozoide é tão grave, um tipo genético, que não vale a pena. Então, assim, no frigir é uma coisa relativamente pra gente que é cirurgião com simples. Anestesia local, a pessoa vai embora na mesma Tudo hora, né? Não tem que ficar muito tempo na clínica. Não. Independente se for com anestesia local ou com sedação, vai embora no mesmo dia. Possivelmente em 2, 3 dias está voltando ao trabalho, vai andando. Nada de cirurgia grande, né? E lembrar que sempre que a gente faz esses procedimentos, a gente vai falar de reprodução assistida de fertilização in vitro, né? Sim, é para usar para fertilização. Não tem como fazer de outra forma. Exatamente. E a outra coisa é a reversão da vasectomia, né? Continuando no tema cirurgia, a reversão da vasectomia. Quando é que vale a pena fazer? Depende. Da idade da esposa, esse é um critério importante. Do quanto tempo eles têm para tentar. Porque, teoricamente, se a reversão dá certo, o paciente fez... Quando você vai ler os estudos de custo-efetividade, né, a gente sabe que reprodução assistida é uma coisa complexa, uma coisa que demanda uma formação humana e materiais, tem um custo elevado, relativamente. Quando você vai ver os estudos de custo-efetividade, a reversão de vasectomia, em geral, ela tende a ser custo-efetiva. Não é uma cirurgia tão simples, não é uma vasectomia, que faz mas ele faz isso, ele tem, vamos dizer, se der certo, muitos anos e a vida toda para tentar. Depende da idade da esposa, do tempo de vasectomia, quanto mais tempo, pior. Então, isso fala um pouquinho a favor da reversão. Mas tem casos que me procuram e falam, doutor Sérgio, eu queria fazer reversão, eu operei tem tantos anos. Você começa a entender o casal, a dinâmica, o tempo de vasex, você examina o paciente, tem uma boca de um canalzinho aqui, a outra faltando um tanto assim.
Por vezes eu falo, olha, seu caso é melhor ir para a FIV. Eu acho que vocês devem procurar uma reprodução assistida, talvez seja mais. Se for cara jovem, paciente jovem, esposa jovem, pouco tempo de Vasec, aí... O tempo da cirurgia também influencia na decisão. Não existe um divisor de águas. Mas quanto mais tempo, mais atrofia dos cotos, dos canaizinhos, que são os ductos deferentes, e tende a ser mais difícil a cirurgia. É uma cirurgia que eu gosto bastante de fazer, uma cirurgia delicadinha, meio trabalhosa, microscópica, claro, né? Mas é uma cirurgia que... E se tiver tudo bonitinho, tudo certinho, com tudo isso aí que você falou, a chance de sucesso é boa? É boa, é boa, é boa. Não consigo te falar um número, né? Qual a taxa de gestação eu consigo... Depende. Mas é boa, é considerável, sim. O que eu falo para o paciente nós temos que ter uma serenidade aqui. Pode dar certo, a gente fazer de tudo para dar certo. Talvez você não ejacule 100 milhões por ml. E aí é o que a gente diferencia. O sucesso cirúrgico é diferente do desfecho bebê em casa, né? Bebê em casa é um desfecho cirúrgico, é um desfecho final, que é o que todos queremos. Uma reversão de vasectomia, o paciente ejaculando quantidade razoável de espermatozoide, isso é sucesso para mim. Se a esposa dele vai conseguir engravidar, a gente vai fazer de tudo, mas eu não tenho como garantir isso, né? Ninguém tem. Mas, em geral, os pacientes voltam a ejacular sim. Legal. E assim, voltando falando agora de prevenção, né? Tem como prevenir, assim, saúde fértil desse homem, assim? Dormir bem, comer bem. Adoro. É bem teórico. Adoro, não, porque a gente aqui só fala isso o tempo todo. Fazer atividade física, e aí já ficou aquele meme que a gente a gente devia ser educador físico, né? Em vez de ser médico, porque a gente fala isso todo episódio, então eu adoro. Às vezes o paciente quer um complexo de manipulados que, não, toma isso aqui que seu espermatozoide vai ficar maravilhoso. O paciente tem 150 quilos, sedentário, toma isso todo dia, fuma 2 maços por dia. Não tem jeito, não tem milagre. A gente está aqui para suplementações, antioxidantes, beleza, o nível de evidência não é tão, assim, mas assim, a gente usa, beleza. Assim, tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que cuidar da saúde. Dieta mediterrânea, aquela dieta DASH, né, de peixes, azeite, etc., dieta saudável. Quanto mais natural, né? E tem papel para essa prescrição aí de antioxidantes, ou isso pode até atrapalhar, dependendo do que Não, em níveis fisiológicos, sim. Aquelas doses suprafisiológicas, aquelas loucuras muito elevadas, protocolos de vitaminose muito altas, assim, não tem evidência urológica, né? Mas algumas coisas tem um efeito leve, mas possível. Agora, Sérgio, a gente fala muito de infertilidade, né? Do casal, o casal que já está tentando engravidar, né? E a questão da preservação da fertilidade masculina, aquele homem que quer preservar. A gente fala muito de preservação de óvulo, preservação social da fertilidade feminina, que é o congelamento de óvulos, e a preservação da fertilidade masculina. Isso é viável? Assim, viável a gente sabe que é, né? O congelamento de sêmen e tudo. Indicado. Sim, sem dúvida. Você vê crescer isso, essa questão da preservação social, os meninos é ótimo, né? Estão procurando, doutor Sérgio, eu vim aqui porque eu não quero ter filho agora, porque hoje a nova lei da vasectomia permite, né? Que faça vasectomia sem ter filhos, né? Igual a laqueadura. E aí? Como que está crescendo isso ou não está? Boa pergunta. Vão por partes. Primeiro, um paciente que tem uma patologia, exemplo, testicular. Um caso clássico aqui, um caso índice. Esse paciente tem um câncer de testículo, eu vou ter que fazer uma orquiectomia, tirar um testículo dele, ele depois vai para a químio. A químio praticamente zero os espermatozoides dele. Então, é um paciente que eu vou falar, você deve agora, antes de fazer qualquer coisa, congelar espermatozoide. Fato, inquestionável, isso já com nível de evidência A, e o urologista que não fizer isso, talvez na correria, o câncer de testículo é uma doença agressiva, ele fica muito preocupado, às vezes é um paciente metastático, mas assim, tem que sugerir congelação, ponto, inquestionável. Patologias que o tratamento prejudiquem a espermatogênese. Segundo, esse paciente direto chega numa consultório. Eu tenho um amigo, inclusive, um rapaz novo, empresário, me procurou e é amigo, pessoal. Falou, eu quero congelar espermatozoide, eu quero que você me faça uma vasectomia. Eu falei, não, faço não. Por quê?
Primeiro, a produção de espermatozoides, mas isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Se esse paciente quiser fazer, ele tem critério legal. Ele vai arrumar mas é um quem paciente faz. que eu vou falar para ele, olha, eu não acho uma boa opção. Se ele encasquetar, vou pedir relatório e eu vou fazer. Tá. Por quê? A produção de espermatozoide não cai tanto no homem quanto a mulher, a gente já falou sobre isso. Segundo, a reversão pode não dar certo, a congelação pode não dar certo. Hoje ele tem condição de coisa, mas daqui 15 anos pode ser que ele não tenha condição de fazer uma FIV. Então, eu acho que são muitos critérios, porque a vasectomia é um pouco banalizada. Eu faço muita vasectomia com critérios, mas o que eu vejo, a grosso modo, é um pouco de, não sei, por informação meio falsa na internet. Muita gente pergunta, eu quero fazer a vasectomia reversível. Eu falo, não tem vasectomia reversível. Existe reversão, mas ela não é um interruptor que a gente desliga e liga. Pode não dar certo a reversão, você pode se arrepender, você é muito jovem. Então, eu acho que tem que ter critério para indicar esse paciente. Se esse paciente quiser encasquetar, tudo bem, mas se for muito jovem, acho que a gente tem que pensar com serenidade. É porque a gente fica, né? Acho que agora o povo está com essa ideia aí, né? De que assim, eu posso fazer a vasectomia, guardar o sêmen e aí depois eu vou engravidar facilmente. Não é assim, Não é. Né? Quando a Exatamente. gente vai para tratamentos, a gente tem chance de não dar certo, né? Então, a coisa no natural sempre é melhor, né? Eu acho também. E a gente fica com essa aí de achar que pode controlar tudo e... Eu tenho 2 argumentos nesses pacientes. Já fiz vasectomias, um monte em pacientes que não têm filhos, muito bem indicado, muito conversado, paciente muito orientado e às vezes com indicação boa. A maioria, sim, claro. Mas eu falo 2 coisas, eu falo, você sabe como que funciona um ciclo de fertilização artificial? É assim, é assado, sua mulher vai ter que induzir a ovulação, cada vez vai ter que funcionar o ovário dela, pegar um ovo, coisa, e custa tanto cada ciclo. Ela fala, doutor, é mais ou menos tanto, mas aí eu jogo o preço pra cima mesmo. Não vou pensar. Eu geralmente falo isso. Aí ele já fala, vou pensar, jogo lá caro mesmo. Mas está acontecendo, né? É uma realidade. Tá. Assim, a procura pela vasectomia em pacientes sem filhos, geralmente com um paciente com um filho só, tem crescido bastante. E outra coisa que eu tô vendo, não sei se você está vendo aí, né? Um movimento também desse pessoal do uso dos anabolizantes, fazendo preservação pré-ciclo de anabolizante. Eu acho assim, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa não dá, né, cara? Às vezes eu falo para assim, o que você quer agora? Você quer ficar grande? Tudo bem, tem colega que prescreve e tudo bem. Agora, você quer ter filho agora, você quer ficar gigante agora? Não dá. Tudo não tem. Na vida, tudo não tem. Tem um momento na vida que fala, agora eu preciso priorizar isso. E muitas vezes o paciente chega tomando anabolizante, tendo iniciado há pouco tempo com um colega e ele, daqui 2 meses ele quer ter filho, ele tá tentando ter filho. O colega não perguntou se ele tinha desejo reprodutivo a curto prazo. Então, eu acho que também não é uma boa opção. Vamos brincar? Vamos. Vou te fazer umas perguntinhas, você diz pra mim se é verdade ou se é mito. Fake news, a verdadeira? Bora. Pode ir. Bora. Todo homem que ejacula é fértil. Mito. Ele pode ejacular e ser exosperme, por exemplo. Muito mito. Muito mito. Quem anda de bicicleta tem problema de fertilidade. Não, mito. Motoqueiro também não. Motoqueiro. Não, isso é mito. Dia inteiro lá. Existem alguns trabalhos que mostram que períodos muito prolongados de bicicleta, eu nem me lembro disso, sei lá, mais que X horas ou tantos 1.000 quilômetros por semana podem prejudicar. Em geral, atividades que ficam muito tempo sentadas sobre a bolsa escrotal podem gerar dor testicular crônica e algum desconforto ali local, mas em geral não alterar a fertilidade não. Fumar maconha todo dia deixa o espermatozoide lerdo. Isso é verdade. Maconha é deletéria ao espermatozoide, verdade. A outra eu já fiz, a outra perguntinha que eu queria fazer, tem que transar todo dia para engravidar. Tem, isso é verdade. Isso é verdade. Mais ou menos, bem verdade. Período fértil, né? O resto é só para divertir. No resto do mês é para divertir. Agora, uma pergunta séria, assim. Atleta, né? Não estou falando de fisiculturista, nem de paciente que está usando bomba, né? Anabolizante para crescer e tal. Atleta. Atleta que treina muito,
Independente da modalidade esportiva que faça. Mas atleta que treina muito, que... Triatleta. Hein? Triatleta. Ironman. Isso é doideira. Mas ok. Pode ser triatleta. Tem impacto na fertilidade, mesmo que ele não faça uso de hormônio. Tem impacto na fertilidade? Exagerado, talvez. A mulher, que tem uma dúvida, a mulher que malha muito e fica muito magra, ela fica meio reta, pode ficar, né? Pode. E altera todo... Para o homem um pouco menos intensamente do que na mulher, mas pode. O que frequentemente acontece é se vocês usam esteroides, né? Frequentemente. E existe TPC, que é a terapia pós-ciclo, para tentar manter durante o uso da testosterona, até existe, mas não é rotina. Em geral, a atividade física é muito boa, volume muito elevado de atividade física pode minimamente causar alguma alteração, mas de forma menos intensa no homem do que na mulher também. E cigarro? Cigarro é péssimo. Cigarro é péssimo para tudo. Por isso, é muito ruim. Piora mesmo, real. Eu acho que a gente tem que chamar ele mais vezes. Não tem como defender o cigarro hoje em dia. Não tem benefício nenhum. E assim... E vape é cigarro, né, gente? Não esquece. Vape não. Vape é cigarro. Porque vape o povo, né? péssimo. Não, eu só estou usando vape. Vai lá. Mantém gente, o vape. sem brincadeira. Várias vezes, isso assim, frequentemente, o paciente nos procura com uma queixa de hipogonadismo, que é a testosterona baixa, um cara meio jovem, que eu não estou convicto de que ele tenha queixas, e ele tem uma testosterona meio limítrofe. E é um paciente que, às vezes, tem desejo reprodutivo, eu peço um espermograma basal. Eu estou mais atento, nesse momento, ao perfil hormonal dele, da parte de andrologia, do que em si ao espermograma. Mas ele tem o espermograma mais ou menos e tem hormônios mais ou menos. Daí eu falo, por enquanto, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer atividade física legal, com condição de procurar um personal, tudo e tal. Vamos fazer 3 meses, mas legal, perder peso. Esse paciente volta com um espermograma muito melhor, com taxa de testosterona bem mais elevada, real. Então, assim, isso melhora. O cara para de fumar ou diminui bebida alcoólica, melhora mesmo, não é conversa. Então, eu tenho uma história assim, eu tive um paciente que ele era diabético. Ele é diabético, diabetes tipo 1, com controle ruim de glicose. E o espermograma era... Eu cheguei, fizemos 3 FIVs, ela não engravidou. Cheguei a indicar banco de sêmen. E foi assim. Aí ele resolveu aceitar, né, que ele tinha um controle ruim, colocou aquele Libre e começou a controlar a glicose lindamente. Ela engravidou espontaneamente. Olha que sucesso. O espermograma melhorou real, só sem fazer nada, só controlando a glicose, né? Ou seja, melhorou tudo na vida dele, né? Sim, Mais uma vez, qualidade de vida. E ele não te falou, mas ele melhorou a função erétil, ele melhorou talvez ele tenha falado com o urologista dele, mas a ereção dele melhorou, a disposição dele melhorou, o libido dele melhorou, muita coisa que não somente o espermograma, o trabalho dele melhorou, talvez a produção, cognição dele melhorou, tudo melhorou. Atenção, com certeza. Tudo melhorou, isso mesmo. Legal. Sérgio, o que você deixa de mensagem para os homens hoje? O que você acha importante que os homens saibam sobre fertilidade e sobre saúde urológica mesmo? Boa. Assim, o que a gente vê muito na prática, o casal que tem dificuldade de engravidar é um casal fragilizado, mas a mulher, ela parece, não sei se cronicamente ou culturalmente, ela carrega um peso, por vezes o fator é masculino. Então, assim, é uma mulher que precisa de um cuidado especial e de um acompanhamento junto nessa jornada. É uma jornada trabalhosa, que envolve custos, envolve desgaste, atenção e muito carinho. Então, esse é o primeiro tópico. Segundo, não tem como ter tabu se vocês têm um objetivo em comum, que é gestar, né? Que é engravidar. Então, se tiver que fazer um espermograma, vamos lá. Se tiver que fazer 2, se tiver que fazer o que for necessário, operar uma varicocelezinha, ou fazer uma PES, ou fazer uma microtese, vamos junto. Tem que investigar. Muitas doenças, quanto antes a gente identificar, mais fácil de tratar e melhor o desfecho. Então, não dá para se esconder. Se esconder do problema não significa que o problema vai sumir, né? A gente está aqui para ajudar mesmo. Legal demais. A gente adorou o nosso episódio. E para acabar, deixa seu contato, sua rede social. O meu Instagram é Dr. Sergiosouza.uro. A gente atende aqui em Juiz de Fora. Maravilhoso. Legal. Muito obrigada. Obrigado. Foi ótimo. Muito obrigada, adorei. Muito gostoso, muito agradável. Se você gostou desse episódio,
compartilha com alguém que precisa ouvir o que a gente falou aqui. Manda para o seu contatinho. Isso, manda para o seu contatinho. E acompanha a gente em todas as plataformas de áudio e vídeo. E fica ligado nos nossos próximos episódios. Um beijo e até a próxima.